Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Mais um dia aqui para a glória de Deus, porque o objetivo é glorificá-lo sempre e render graças, gratidão aos feitos do Senhor, amém? Estou fazendo uma sequência de vídeos falando a respeito do templo do Senhor, para vocês terem noção da grandeza desse assunto. Poderia ser o único título de todos os vídeos do canal e falar, porque todas as mensagens do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento estão alinhadas. Sempre vai voltar para a questão da adoração, da questão da responsabilidade do indivíduo, trazendo em etapas do processo do agir do Criador em pessoas. Se você for ao canal do primeiro vídeo até este, você vai ver que o segmento é um só, que o objetivo é levar as pessoas a compreender a letra de modo espiritual. E assim, somos capacitados a absorver, a colher, a filtrar, separar aquilo que é bom e aquilo que não convém na vida de um adorador, na vida de um cristão, um verdadeiro cristão. E se entende também que existe um processo para que nós nos tornemos cristãos, para que sejamos justificados, para que a nossa fé, de fato, seja a fé consolidada sobre a compreensão da palavra do Senhor, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, alinhamos as mensagens do Evangelho com o Primeiro Testamento, porque une-se o entendimento, amém? E eu estou falando a respeito do templo de Deus, é um segmento, então eu vou estar expondo aqui algumas palavras no seu contexto completo, no capítulo inteiro, e estou lendo Isaías, todas as cartas do profeta Isaías. Ali, a mensagem que era dada ao povo de Israel eram mensagens de exortações para que o povo atentasse à voz de Deus através da fala do profeta. E aqui, em Isaías 55, é um segmento do 44. Anteriormente no vídeo eu falei que vocês lessem, porque nem sempre dá para ler tudo, dá para expor tudo. Mas é interessante ler, meditar. Só um instantinho, peraí. Vou ler aqui rapidinho, no rodapé, porque a minha Bíblia NVI é uma Bíblia de estudo, tá? Eu vou ler só um parágrafo só. Embora o texto seja obviamente direcionado aos exilados do século VI, não é necessário usar muita imaginação para perceber que o mesmo problema está em jogo para muitos trabalhadores do sistema capitalista, que trabalham muito para conseguir o que lhes é prometido, mas depois descobre que consumir os bens do sistema não é, de forma alguma, satisfatório. A boa notícia é que o Evangelho oferece uma alternativa. Como está escrito lá em Mateus 11, 28, 30, ele faz essa referência. Então, aqui é a compreensão, tá? Desses três escritores, são três pessoas envolvidas para escrever e compilar aqui no caso, né? E a interpretação no rodapé. Eu não exponho isso, a questão da compreensão do rodapé. Isso é interessante para quem lê. Não quer dizer que o que eu coloco aqui
está voltado sobre o que diz no rodapé. É algo maravilhoso, eles foram preparados para isso? Não. Quando o Criador me chamou para esse propósito, esse ministério que é passar a mensagem no entendimento do modo espiritual, eu primeiro fui impactada com a compreensão da letra de modo espiritual. A mim foi revelado. Então, toda vez que eu leio um capítulo dos profetas, qualquer passagem bíblica, a minha mente volta-se ao Evangelho porque eu tenho estudado os Evangelhos. E compreendo o sentido da letra de modo espiritual para nos edificar. Porém, qualquer instrução, qualquer compreensão, é necessário ler e absorver aquilo que está de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. Então, é interessante compreender, como coloca aqui, era para o povo daquela época que ele estava expondo? Sim, aí ele coloca essa questão do hoje. Bem, colocando a questão do capitalismo, eu já compreendo ainda um pouco ainda além. Esse é um ponto de partida interessante, questão do capitalismo. Sim, embora seja necessário para que haja aí a questão dessa roda, né, do compra, do fornece, é necessário porque todos nós somos fornecedores, todos nós aqui precisamos viver de modo que contribui, né, uns para com os outros. Hoje eu vou colocar algo além, lendo o mesmo capítulo 55, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, vai ser interessante. Convite aos sedentos. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas e vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouça-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhes concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito
para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Louvado seja o nome santo do Senhor. Voltando à fala do início. Embora a visão aqui desses irmãos que tiveram a sabedoria no espírito, de colocar aqui a sua compreensão, respeitando, porque a linguagem da Bíblia NVI ela é muito simples, ela não é de difícil compreensão, a letra, né? A escrita, a tradução. Eu disse que ia um pouco além do capitalismo, porque o objetivo do canal é levar a compreensão de modo espiritual. Então, quando se lê o capítulo, se percebe já um chamado para o espiritual. Um chamado para nos atentarmos e voltarmos para o nosso Criador. Veja que aqui tem alguns versículos que, de repente, eles já são até decorados. Como, por exemplo, aqui no verso 6, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Aqui também, no versos 8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E quando fala aqui que a palavra do Senhor, no versos 11, assim também ocorre com a minha palavra, com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. Geralmente, esses versículos são usados em outras falas para render encorajamento, para que as pessoas confiem em promessas, confiem nas suas próprias idealizações, esperando no Senhor. Mas o contexto aqui da Bíblia é levar o homem a aceitar esse convite. É um convite feito pelo Criador. O Criador está convidando para que voltem, né? Tá, que venham, algumas traduções falam volta, que venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Aí onde entra a questão da compreensão da letra de modo espiritual. Porque o reino não é comida e nem bebida. Comprar, tá lá, já nos remete também a Apocalipse, a carta, a Laodiceia, onde vai falar para comprar colírio, para que possam enxergar, colocando a questão da nudez, que é uma autojustificação que as pessoas tende a se autojustificar nas obras, na religião e tantas outras coisas, mas pensam que são ricas, porém estão pobres, cegas e nuas, porque não podem se justificar. A nossa justificação, como diz Romanos 6,6, está no Filho, na compreensão de que morremos com Ele na sua morte e ressuscitamos na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição. Estamos unidos a Ele quando aceitamos o que foi feito para nos resgatar de uma condição de trevas, porque estávamos separados do Senhor. Então não tem como. Isaías, Jeremias, embora tenha muitas mensagens que vai mais exortar no sentido de chamar a atenção, fazendo
uma colocação muito forte de repúdio por certas práticas onde leva as pessoas a se auto-justificarem. Quando não estão voltados para os evangelhos, que nos ensina o que é estar justificado e que nos leva também à questão da compreensão do que foi feito para que fosse estabelecida a nova aliança. Como está nas cartas aos Hebreus, alguns estudiosos tendem a dizer que as cartas aos Hebreus é muito difícil de compreender. Eu não entendo assim, porque o entendimento dela de modo espiritual nos possibilita compreender os livros de Hebreus, Romanos, Coríntios. Precisamos desconstruir na nossa mente questões colocadas desde pequeno. Tem muitas situações que nos formulam ideias de que podemos sim nos apegar às nossas autojustificações, só que está errado, não. Então o convite aqui do Senhor é para que venham. O Filho faz o convite: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham como estás, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Por quê? Porque é Ele que faz o tratamento através da leitura, da compreensão da palavra dele, tanto no tempo em carne como em espírito, o evangelho que foi dado ao ministério do apóstolo Paulo. Assim, vamos compreendendo a nossa responsabilidade. Nessa compreensão, nos leva aqui aos evangelhos, ao que foi dito em Mateus, Lucas. Algumas passagens de Mateus não está em Lucas e vice-versa. É muito interessante isso, outro dia eu coloco essa questão. Agora eu vou ler aqui em Mateus 25 também, todo o contexto que está do 1 ao 13, que vai falar a respeito da parábola das 10 virgens. Vocês prestem muita atenção. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. É um detalhe importantíssimo isso aqui. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-los. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem, lá em Isaías, coloca uma questão muito importante: comprem sem dinheiro. Compre sem dinheiro. O dinheiro, há ditado que fala que ele é a raiz de todo o mal. Se não for utilizado, porque a própria palavra lá em Isaías vai dizer: porque gastam seu dinheiro naquilo que não é pão.
porque gastam seu dinheiro naquilo que não é pão. Só essa frase nos remete a várias passagens bíblicas. Por quê? Quando o Senhor fala compre sem dinheiro, porque o que Ele está a oferecer não é de custo financeiro, é de graça, foi feito por nós. E aqui, na passagem das 10 virgens, perceba que já está falando da conclusão de tudo. Os convites estão sendo feitos aí de geração a geração, para que o povo se arrependa, para que o povo busque o Senhor, sim, do modo correto, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, enquanto Ele está por perto. Embora é compreensível que por si só as pessoas não conseguem. Muitas delas vão porque já estão sobrecarregadas de problemas, alcoolismo e muitos outros tipos de coisas que as tornam prisioneiras e que destrói o templo, o verdadeiro templo, que somos nós, a morada de Deus. As pessoas vão passando os tempos das suas vidas e não percebem que estão cavando o seu próprio buraco. Estão construindo os seus castelos de areia. Muitos cansados, sem nenhuma força mais para manter os seus inúmeros vícios, buscam ajuda no espiritual, na palavra, buscam pessoas que são denominadas em cargos representando as denominações para ajudar uns aos outros. Então as pessoas buscam ajuda. Até que elas compreendam que o convite é feito, venham, é para ir direto ao Senhor. É para ir buscar qual é a vontade dele. Quando vamos a ele para obter dele as orientações, é preciso que estejamos lendo a palavra para saber qual é a vontade dele. Ou então não vai surgir efeito. Você pode até ter ajuda, autoajudas, e isso é benéfico. Mas se você não for buscar na fonte essas águas aqui, buscar essas águas, comprar desse leite, comprar desse vinho novo, que te leva à compreensão da vontade do Senhor, buscar entender os evangelhos, as pessoas não são inteiramente santificadas, purificadas e refinadas. Então são processos. É preciso entender que quando se vai buscar o espiritual, quando se vai buscar o Senhor, vai ter que passar por um processo. E não é um processo fácil. Até porque ele não é de fácil acesso. Por quê? Porque existem muitos credores, e eu vou ler aqui daqui a pouco, a passagem aqui em Lucas, existem muitos credores irresponsáveis. Então o caminho se torna difícil, sim. Até que se compreenda que não precisava de tantas dificuldades. Se colocassem todos os seus 5 sentidos a favor da leitura da palavra do Senhor. Para que o Espírito venha, faça morada. Perceba que aqui as candeias, o óleo, refere-se ao Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Todas dormiram. Chega um momento que todos dormem, porque estão no mesmo propósito, estão nas mesmas doutrinas. Então corre-se o risco de dormirem e ficarem sem o Espírito, mas há aqueles que meditam na palavra, embora façam parte, não abrem mão do Espírito, não abrem mão do óleo. É bem interessante essa palavra das 10 virgens. E aí, quando chega aquele momento que só ele sabe, pode ser
no desencarne, como falam aí, né, na morte física, ele pode retornar para o justo ou para o injusto. E também, quando ele retornar, precisamos estar aguardando. Quando você vai receber uma visita, você se prepara. E certamente você procura receber da melhor maneira possível, porque você está preparado. Mas e uma visita do nada, que não seja assim uma visita agradável? Como é que você vai agir? Então, aqui ele diz: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Existe uma palavra que diz: se baterem na porta, ele abrirá, porque estamos no tempo em graça. Tá aí a oportunidade de batermos e ele abrir, que é o acesso a ele através da palavra, buscar saber qual é a vontade dele, como é que devemos nos comportar nessa terra como templo, morada do Espírito. Para que nesse dia não aconteça dele dizer que não nos conhece. Existem aqueles que estão se auto-justificando, também já existe palavra, já colocada lá em Mateus 24, que muitos virão até ele e dirão: Senhor, Senhor, eu visitei os enfermos, os que estavam na prisão, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele vai dizer: afasta-vos de mim, pois não vos conheço. Isso é muito sério. Desde o livro dos profetas aos 4 evangelhos e o que foi dado ao ministério do apóstolo Paulo através de Atos, a ele e a outros que ali estavam com ele, testificaram desses tempos, quando Yeshua envia o Espírito e os prodígios que são feitos através da vida dos cristãos, que estavam encarregados a fazer a vontade do Senhor. Tudo isso é para que possamos compreender esse reino. É para que possamos estar preparados e não rejeitando o que foi dito pelos profetas. Gente, vai se cumprir. Passaremos por tribulações até que tudo seja concluído e aí venha o Filho para colocar tudo no seu devido lugar. Tudo que está escrito se cumprirá. Estamos no tempo em graça, a porta está aberta, mas um dia ela se fechará. E não podemos dormir como as 10 virgens. Precisamos estar atentos. Aqui em Lucas 19, eu vou ler. Deixa eu ver se é Lucas 19 mesmo, peraí. Eu não vou ler todo, tá? Eu vou ler aqui a partir do versos 11, que vai falar a parábola das 10 minas. Que antes, no capítulo 19, vai falar de Zaqueu publicano. Mas é uma outra história interessante, mas eu vou ler a partir do 11, tá? Ó, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação